É isso aí, né, Peixão? O Santos empatou ontem com o CRB em 1-1. Poderia ter saído com a derrota. Nitidamente poderia ter saído com a derrota. Marcelo Teixeira não falou com a imprensa e resolveu botar a sua cartinha lá no Instagram. Na sua cartinha no Instagram, ele falou de reconstrução, resiliência, paciência, pediu um voto de confiança e apoio ao novo técnico, falou de união e fé. Mas a grande verdade de tudo isso é que ele é um grande mentiroso. Ele é um grande mentiroso, ele é um cara político, ele vendeu uma ilusão para o torcedor santista, ele vendeu uma ilusão para o torcedor santista, e agora, diante de tantos erros e de ser o mais do mesmo, ele está colhendo aí os frutos daquilo que ele vendeu para o torcedor. A fúria do torcedor, né, ou de alguns torcedores, a falta de esperança que boa parte da torcida tem, a bronca que a gente tem ao assistir a um futebol tão medíocre, tão ruim, tão pobre, é resultado daquilo que foi vendido quando ele se candidatou lá atrás, dizendo que faria e aconteceria. É o fato dele não enxergar a realidade, dele estar querendo, né? Começou lá com o Rueda, que foi indicação dele, né? Querer mudar o Santos, mudar a filosofia do Santos com relação a esquema de jogo, para que a gente ficasse igual ao que a gente vê hoje aí no Brasil, no mundo, entre outras coisas. Eu já tenho dito isso em muitas oportunidades, falei isso em diversas vezes aqui já. Enquanto o Santos estiver com este futebol, querendo se igualar aos outros times, a gente não vai ter êxito. Porque isso está na veia do Santos. O futebol ofensivo, o futebol bonito, o futebol bem jogado, está na veia do Santos, está na veia dos torcedores do Santos. E a gente tem cometido, a diretoria, o Santos tem cometido um erro muito grave nesses últimos anos, de contratar jogadores que não são especialistas na sua posição, jogadores que jogam em diversas posições, como a gente costuma falar, que é aquele jogador polivalente, ele joga em todas as posições e não joga em nenhuma ao mesmo tempo. E contratar técnicos que tem assim, no seu DNA ali, a mediocridade, e se contentar com 1-0, com 2-1, com 1-1, ou perder de menos, perder de 1-0, perder de 2-1. Sabe, esses caras não têm, esses caras que estiveram no Santos, não tiveram a grandeza do Santos. Nunca tiveram, eles não conhecem a grandeza do Santos, não sabem o que é a grandeza do Santos. Esses jogadores que estão aí não sabem o que é a grandeza do Santos, com exceção de alguns que têm se esforçado, que têm feito, pelo menos corrido em campo, né? Tentado se destacar, que é o caso do Brazão, é o caso do Escobar, por exemplo, é o caso do Roleiser, que saiu, sabe? É o caso de alguns. Mas tem outros que não, sabe, não estão ali com essa força toda, com essa vontade toda. E o seu Marcelo Teixeira, que vendeu ilusão quando ele se candidatou, que mentiu para a torcida para poder voltar à presidência do Santos, tem continuado mentindo, tem feito aí coisas absurdas dentro da diretoria, tem endividado o clube, mais ainda do que já estava, achando que a reconstrução do clube passa por contratar jogadores caros,
jogadores de nome, né? E, sabe, e achar que vai ficar tudo bem, que ele vai conseguir convencer a torcida como ele conseguia convencer lá no começo dos anos 2000, trazendo jogadores, sei lá, caros. Essa coisa de trazer jogadores caros, jogadores de nome, mas que não tem nada a ver com o clube, isso, sabe, não faz parte do DNA do Santos, não faz parte, sabe, do Santos Futebol Clube. Mas ele acha que fazendo isso e não pagando os salários do cara, não pagando o técnico português o que lhe deve, não pagando a parte do Jair, que vai estar tudo certo, que a torcida vai entender. Veja, nós tomamos um pau de um time que é colaborativo, que, né, foi colaborativo, que, olha, veio para cima do Santos e poderia ter vencido o jogo. Jogou melhor do que o Santos em alguns momentos, sem ter jogadores de nome, sem ter jogadores de pompa, e com um técnico que conhece de futebol, que é o Eduardo Barroca, que apesar de eu ter visto aí alguns caras aí dizendo que ele era um treinador fraco, mas na minha opinião, ele não é fraco, porque todas as vezes quando ele vai jogar contra o Santos, independente do time, ele consegue se impor, ele consegue dar, pelo menos tem feito isso nesses últimos encontros, ele tem conseguido fazer o time do Santos sofrer, sabe? Com um time, pelo menos, com a folha salarial muito inferior do que é a do Santos. A hora que o Marcelo Teixeira, esse grande mentiroso que nós temos aí na diretoria, que tem iludido o torcedor e agora está colhendo os frutos, está colhendo os frutos de tudo isso que ele disse que faria e não está conseguindo fazer. Botar na consciência que a reconstrução não passa, né? Não passa por trazer jogadores caros ou por trazer técnicos que não tem nada a ver com o DNA do Santos, por ele conseguir mostrar que ele não sabe o que está fazendo, de ele incorporar assim, ó, eu não sei o que eu estou fazendo, eu preciso de ajuda, de alguém que saiba. Talvez o Santos comece de fato a sua reconstrução. Mas enquanto ele estiver com essa soberba de achar que ele sabe o que está fazendo e que a torcida tem que apoiar isso, a gente vai continuar ladeira abaixo. E não adianta fazer cartinha no Instagram pedindo paciência, pedindo resiliência, pedindo união e fé. Não vai resolver. Não vai conseguir. Nós estamos numa situação onde de 2020 para cá, 2021, a gente não tem tido times competitivos, não tem tido técnicos que saibam explorar o melhor que o Santos tem, que é a base, né? A gente não tem sido diferente dos outros times. A gente quer jogar igual aos outros times. A gente quer manter nesse futebol brasileiro mediano a mesma essência dos outros clubes. Só que para a gente poder manter esta essência, por exemplo, de Palmeiras, a gente tem que ter dinheiro para contratar jogadores que se enquadrem nesse perfil de jogo que o Santos tem tentado implantar nesses últimos anos. E é justamente o que o Santos não tem. A gente sempre teve o jogo da habilidade, da velocidade, do drible, né? Do gol bonito, da jogada bonita, do contra-ataque rápido. E é uma coisa que a gente não tem feito. A gente tenta jogar sempre dessa maneira, o jogo controlado, o jogo atrás da bola, atrás da linha do meio campo. É assim. É assim que tem sido.
E é por isso que os adversários têm vindo para cima do Santos com tanta vontade, com tanta eficiência em algumas oportunidades. Kleber Xavier é um estagiário que está tendo oportunidade de treinar um clube que tem um nome conhecido no mundo inteiro. É isso que está acontecendo. Se ele terá êxito, olha, torço para que tenha. Mas não é, e mostrou ontem contra o CRB nas suas substituições, que ele é mais do mesmo. Que ele tem a mesma maneira de pensar dos outros técnicos. Ele não mostrou nada de diferente. Foram apenas 2 dias de treino, obviamente. Vamos ter uma pedreira no domingo, que é o Grêmio. E não espere nada de diferente. Porque lá contra o Grêmio nós também vamos encontrar um técnico retranqueiro, que é o Mano Menezes, que está sofrendo também, porque esse estilo de futebol hoje, com jogadores de médio para ruim, não funciona. Vamos sofrer de novo. Vamos ter mais um jogo ruim no domingo. E ele que está aí dando graça que vai ter uma semana de treino, só nos resta esperar aí que no próximo jogo, no outro final de semana, tenha tido alguma evolução com uma semana de treino. De repente, com o pessoal que está afastado aí, né? Bom Tempo, Soteldo, Tassiano, né? Agora tem aí a falta do Guilherme, que parece que está contundido. Não sei. Ele é um mentiroso. Parabéns para quem votou nele.